A chuva caía fina naquela tarde de dia de ação de graças em São Paulo. As luzes amarelas da casa da minha mãe brilhavam pela janela, enquanto o cheiro de peru assado e farofa se espalhava pela rua inteira. Por fora, parecia mais uma reunião perfeita de família. Por dentro, eu sentia que tudo estava prestes a explodir. Meu nome é Clara, tenho 20 anos, e durante toda a minha vida eu cresci acreditando que meu pai tinha morrido antes mesmo de eu nascer. Foi isso que minha mãe sempre contou. Ela dizia isso com tanta dor nos olhos que eu nunca tive coragem de questionar. Eu imaginava um homem gentil, alguém que talvez tivesse me amado antes de partir. Às vezes eu até falava com uma foto vazia no meu quarto, fingindo que ele podia me ouvir. Mas 3 meses antes daquele jantar, eu descobri a verdade. E ela destruiu tudo. Tudo começou quando eu precisei tirar uma segunda via da minha certidão de nascimento para a faculdade. Enquanto esperava os documentos no cartório, a atendente comentou algo estranho. Seu pai ainda está registrado como vivo. Eu congelei. Como assim, é vivo? Ela percebeu meu choque e ficou sem graça. Desculpa, achei que você soubesse. Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido. Passei dias investigando escondida. Procurei nomes, endereços, redes sociais. Até que encontrei um homem chamado Renato Alves, morando em Curitiba. A idade batia. O nome também. Demorei semanas para criar coragem e mandar mensagem. Oi, e acho que você pode ser meu pai. Lembro até hoje do tempo que ele levou para responder. 2 minutos. 2 minutos que mudaram minha vida inteira. Clara. Sua mãe disse que você nunca deveria saber de mim. Eu chorei lendo aquilo. Descobri que minha mãe tinha escondido minha existência dele também. Quando engravidou, eles terminaram de forma horrível. Ela mudou de cidade sem avisar e cortou qualquer contato. Renato tentou procurar por mim durante anos, mas acabou desistindo depois que ela ameaçou denunciá-lo por perseguição. Durante 20 anos, nós dois fomos roubados um do outro. Começamos a conversar todos os dias. Primeiro tímidos, depois inseparáveis. Ele me mandava fotos antigas, contava histórias sobre quando era jovem, perguntava sobre minhas comidas favoritas, meus filmes, minha infância. E toda vez que ele dizia filha, em alguma coisa dentro de mim quebrava e se curava ao mesmo tempo. Então chegou o dia de ação de graças. Minha mãe insistiu para que toda a família viesse jantar. Tias, primos, vizinhos. A casa estava lotada. E eu tomei uma decisão louca. Convidei Renato. Não contei para ninguém. Quando ele me mandou mensagem dizendo estou na frente da casa, minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei o celular cair. Levantei da mesa sem falar nada. Minha mãe estranhou. Onde você vai? Já volto. Abri a porta da frente, e lá estava ele. Mais alto do que eu imaginava. Cabelos grisalhos. Olhos castanhos exatamente iguais aos meus. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Então ele abriu um sorriso nervoso. Oi, filha. Eu abracei aquele homem como se estivesse tentando recuperar 20 anos perdidos de uma vez só. Quando entramos na sala, o barulho das conversas morreu imediatamente. Minha mãe ficou pálida. Ela reconheceu Renato na mesma hora. O garfo caiu da mão dela e bateu no prato. O que ele está fazendo aqui? A voz dela saiu baixa, quase sem ar. Meu coração disparava tão forte que achei que fosse desmaiar, mas continuei andando até a mesa. Ele veio passar o dia de ação de graças comigo. O silêncio ficou pesado. Minha tia olhava de um para o outro sem entender nada. Os primos pararam até de mexer no celular. Minha mãe levantou devagar. Clara. Podemos conversar na cozinha. Não. Ela me encarou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Foi a primeira vez na vida que eu disse não para ela daquele jeito. Respirei fundo. Passei 20 anos acreditando que meu pai estava morto. Os olhos dela se encheram de lágrimas instantaneamente. Filha. Não. Agora você vai me ouvir. Minha voz tremia, mas continuei. Você mentiu para mim a vida inteira. E pior, e mentiu para ele também.
Renato permaneceu parado perto da porta, desconfortável, como se não soubesse se devia ficar ou ir embora. Minha mãe começou a chorar. Você não entende o que aconteceu naquela época. Então explica. A casa inteira observava em silêncio. Ela respirou fundo, limpando as lágrimas. Eu estava com medo. Medo do quê? Ela olhou para Renato. De perder você. Ele finalmente falou, pela primeira vez desde que entrou. Eu nunca teria tirado ela de você. Você diz isso agora, ela respondeu, quase gritando. Naquela época a gente brigava o tempo inteiro. Você bebia, desaparecia. Renato abaixou os olhos. Eu sei. Eu era imaturo. Minha mãe começou a desmoronar ali na frente de todos. Eu estava grávida, sozinha, desesperada, e achei que seria melhor criar ela longe daquela confusão. Então você decidiu isso sozinha? Perguntei. Ela não respondeu. E aquele silêncio respondeu tudo. Olhei para o homem que eu tinha acabado de conhecer de verdade. Ele parecia destruído. Você tentou me procurar? Perguntei. Ele assentiu devagar. Durante anos. Minha garganta queimou. Passei a vida inteira sentindo falta de alguém que também sentia falta de mim. Minha mãe começou a soluçar. Eu só queria proteger você. Mas me machucou do mesmo jeito. Ela sentou na cadeira, completamente sem forças. Por um momento, ninguém falou nada. Só o barulho da chuva lá fora preenchia a casa. Então minha avó, que até então estava quieta no canto da mesa, suspirou fundo. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Todos olharam para ela. Minha avó encarou minha mãe com tristeza. Você devia ter contado antes. Minha mãe chorava sem conseguir responder. E pela primeira vez na vida, eu senti pena dela. Porque naquele instante eu percebi uma coisa. Ela não era um monstro. Era apenas uma mulher cheia de medo, tentando controlar tudo, e que acabou destruindo pessoas no caminho. Respirei fundo e puxei uma cadeira para Renato sentar. Fica. Ele hesitou. Tem certeza? Olhei para minha mãe. Ela fechou os olhos por alguns segundos e depois assentiu lentamente. Foi quase imperceptível. Mas foi um sim. Renato sentou à mesa. O jantar continuou estranho no começo. Ninguém sabia exatamente o que dizer. Mas aos poucos, pequenas conversas surgiram. Minha tia começou a perguntar sobre Curitiba. Meu primo ofereceu refrigerante. Até minha mãe parou de chorar. E então aconteceu uma coisa simples, mas que nunca vou esquecer. Renato pegou o prato e perguntou. Clara, você ainda gosta de bastante molho no peru? Eu ri surpresa. Como você sabe disso? Ele sorriu de lado. Você gostava quando era bebê. Sua mãe me contou uma vez. Olhei para ela imediatamente. Minha mãe abaixou os olhos, envergonhada. Mas naquele pequeno detalhe, eu percebi algo importante. Mesmo tentando apagar ele da minha vida, ela nunca conseguiu esquecer completamente quem ele era. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sentada na varanda olhando a chuva parar. Minha mãe apareceu ao meu lado. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Então ela falou baixinho. Você me odeia? Olhei para ela. E apesar da dor, apesar da mentira, apesar dos 20 anos perdidos, eu ainda vi a minha mãe. A mulher que cuidou de mim doente, trabalhou dobrado para pagar meus estudos e dormia no sofá esperando eu chegar das festas. Respirei fundo. Não. Ela começou a chorar outra vez. Mas vai levar tempo. Ela assentiu. E pela primeira vez em muitos anos, nós duas fomos honestas uma com a outra.